Olá, sou o professor Dalton de Souza, continuando com a nossa disciplina de Administração de Serviços. Nós que já vimos comportamento do consumidor, o gerenciamento das relações com o cliente, a conquista da fidelidade e da lealdade, nós vimos, inclusive, que podem ocorrer falhas em serviços. E quando essas falhas acontecem, é preciso haver a recuperação do cliente, né? A recuperação do serviço diante de eventuais falhas. Então, nós vamos discutir isso agora nesse capítulo 3 de Lovelock e Wirtz. Bom, alguns pontos que precisam ser considerados a respeito da reclamação do cliente. Vamos lá discutir um pouco desses pontos. Por que geralmente os clientes reclamam? Qual o objetivo que eles têm quando realizam alguma reclamação? Primeiro, e óbvio, é ter aí uma restituição, obter uma restituição, uma compensação de um eventual prejuízo que ele tenha tido com uma falha de serviço. Muitas vezes também é só para desabafar a irritação, não quer necessariamente uma restituição ou compensação, mas ele quer desabafar diante dessa falha. Ou muitas vezes ele quer ajudar a melhorar o serviço ou qualquer um outro motivo altruísta da parte do consumidor. Bom, qual que é a proporção de clientes insatisfeitos que geralmente reclama? Essa proporção está na casa aí de 5 a 10% dos clientes, né, esses que reclamam diante de uma falha de serviço. Isso é algo assim bastante preocupante. Por quê? Porque de 90 a 95% dos clientes não reclamam diante de uma falha de serviço e simplesmente podem acumular ali episódios de insatisfação até que abandonem completamente ali as suas relações com a organização. E a gente viu que relacionamentos de longo prazo são fundamentais até mesmo para a lucratividade, né? Clientes com mais tempo de relacionamento com a empresa tendem a ser mais lucrativos ao longo do tempo. A gente discutiu isso na questão da lealdade. Outra questão, por que os clientes descontentes não reclamam? Porque reclamar vai demandar tempo, vai demandar esforço. Muitas vezes a compensação é incerta e as organizações não estão preparadas para lidar com a recuperação do serviço. Reclamar né, e pode ser eventualmente muito desagradável para o cliente, para as pessoas que estão recebendo a reclamação, pode gerar um desconforto, às vezes até um conflito, se a empresa não sabe lidar com isso. Então, o cliente fica nessa dúvida, né? Reclamar, e aí não sei como vou ser tratado, como vou ser recepcionado. Quantas vezes, né, quais experiências você já não teve justamente com isso, né? De ter um problema e reclamar e perceber que a empresa não está preparada e aquilo se tornar uma situação extremamente desagradável, desconfortável, né? Outra pergunta importante, quem tende a reclamar mais? Quem tende mais a reclamar? Clientes de classes socioeconômicas mais altas tendem a reclamar mais e clientes com mais conhecimento do produto ou do serviço que foi oferecido ou prestado. E onde os clientes reclamam? Geralmente eles tendem a reclamar menos de modo formal, por escrito, seja por carta, e-mail, e tendem a fazer isso de modo mais pessoal, né? Por telefone, uma ligação ou pessoalmente, ou às vezes, grande parte das vezes, até mesmo aqueles que não reclamam vão reclamar e vão falar mal da empresa para outras pessoas, né? Mas geralmente a maior parte dos casos vai procurar um contato pessoal por telefone ou presencial. Nessa figura a gente tem aí algumas categorias de respostas dos clientes às falhas de serviços. Nós até já tínhamos visto um pouco disso. O encontro de serviço ele foi insatisfatório, gerou uma insatisfação. O cliente pode simplesmente tomar aí algum tipo de providência pública, e aí isso vai envolver uma reclamação diretamente com a empresa de serviço, uma reclamação por meio de terceiros, um PROCON, algum reclame aqui, ou entrar diretamente com uma ação judicial com pedido de indenização. Ou ele pode tomar alguma providência do tipo particular, né? Deserda, simplesmente deixa de comprar, busca outro fornecedor
e aí a deserção é terrível, né? É um problema bastante sério para as companhias, para as empresas de serviços, ou vão fazer um boca a boca negativo, né? Vão falar para outras pessoas o quão incompetente a empresa é na prestação do serviço e eventualmente até na solução do problema. Ou muitos não tomam providência alguma, vão acumulando ali esses episódios de insatisfação e com o tempo abandonam a empresa se eles se repetirem, né? Então a gente tem aí algumas alternativas possíveis e não necessariamente elas vão acontecer de modo isolado. Elas podem acontecer, todas essas eventualmente podem ser acionadas pelo consumidor, né? Dessas três categorias, eventualmente o consumidor pode reclamar diretamente na empresa de serviço e eventualmente não ter uma solução, entrar com uma ação judicial ou buscar o PROCON e, consequentemente, vai deserdar, vai deixar de comprar com essa empresa. Ou então ela pode, a partir daí, também falar mal dessa empresa para outras pessoas. A única exceção nesses casos é de que nenhuma providência seja tomada, não dá para combinar com as duas primeiras. Mas as duas primeiras se pode combinar aí numa relação bastante complexa e bastante danosa para a empresa de um modo geral. Não descartando que o terceiro ponto, né, de não tomar nenhuma providência, também é bastante preocupante. Algumas dimensões de justiça que podem ser percebidas aí em processos de recuperação do serviço, ou seja, houve uma falha e a empresa atuou para recuperar aquele cliente, recuperar aquele serviço. Bom, então as três dimensões de justiça percebida em processo de recuperação de serviço. Então, como é que vai ser tratada a reclamação e como é que vai desenvolver o processo de recuperação do serviço? O cliente ele busca aí uma justiça de procedimentos. Ele quer que seja ágil, que seja flexível, que seja conveniente para ele, né? Ele não quer despender muito esforço na solução desse problema. Ele quer que tudo aconteça de uma forma muito rápida, conveniente, flexível para ele. Então aí é uma percepção de justiça de procedimentos. E também o consumidor espera que haja uma justiça interativa, né? Ou seja, um esforço genuíno, honesto e muito educado, muito polido da parte da empresa, que ela se coloque no lugar dele ao entender um serviço, uma falha de serviço e naturalmente buscando aí uma justiça interativa na recuperação. E o cliente também espera uma justiça de resultado, ou seja, uma restituição que seja equivalente ao prejuízo que ele teve e também a todas as inconveniências que eventualmente ele tenha sofrido nesse processo de recuperação. Então, quando um processo de recuperação de serviço ele envolve na percepção do cliente esses três elementos, justiça de procedimentos, justiça interativa, justiça de resultado, isso vai levar à satisfação do cliente com a recuperação do serviço e isso vai gerar efeitos muito positivos para o relacionamento dele com a empresa de serviço. E olha só, o que acontece aí na proporção de clientes descontentes que compram novamente dependendo do processo de reclamação. Olha o que acontece. Para problemas com custos maiores que $100, aqui está em amarelo, e para problemas com custos aí entre $1 e $5, né? Problemas menores financeiramente falando. Mas em todas essas situações, quando o cliente não reclama, somente 9% aí em problemas maiores, né, mais custosos para ele, volta a comprar. Somente 9% daqueles que não reclamam voltam a comprar. Quando o problema é relativamente pequeno, né, financeiramente falando, mais barato, a proporção de clientes que voltam a comprar chega a 37%. Então, o que a gente percebe aí, né? Quanto mais dispendioso para o cliente um problema, menos ele tende a voltar a uma empresa, a relacionar-se com a empresa quando ele não reclama. Então, ele simplesmente não reclama, mas também não vai voltar à empresa. E é por isso que é muito importante a empresa perceber quando há uma falha e buscar proativamente uma solução, até mesmo antes do cliente reclamar.
né? Quando a reclamação não foi resolvida, né? Houve o problema, houve a falha, houve a reclamação, mas ela não foi resolvida. Nessa situação, um problema mais caro, geralmente 19% tende a voltar e 46% tende a voltar para um problema mais barato, menos dispendioso para o consumidor. Quando uma reclamação é resolvida, né, os problemas mais custosos, né, mais caros para o consumidor, 54% tende a recomprar com a empresa, tende a voltar. Os problemas mais baratos, né, menos onerosos para o consumidor, 70% volta a comprar quando o problema é resolvido. Quando o problema é resolvido, mas é resolvido de uma forma rápida, né? No caso dos problemas mais dispendiosos, 82% das pessoas voltam a comprar. E os problemas de custo mais baixo para o consumidor, 95% tende a voltar quando o problema é resolvido e resolvido rapidamente, né? Ficou tampando aí, mas é isso. Solução e solução rápida. Olha a importância da recuperação eficiente em serviços. E vejam que interessante o impacto da recuperação eficaz de serviços sobre a retenção. Quando não tem nenhum problema, todo um serviço é prestado de forma perfeita, tranquila, 84% das pessoas tendem a voltar, tendem a ficar ali, a estabelecer um relacionamento com aquela empresa, né? Não teriam dificuldade em recomprar. Quando o problema é resolvido e de forma eficaz, né, 92% das pessoas tendem a permanecer, a manter o relacionamento com aquela empresa, né? E quando um problema não é resolvido, né, em média, ali a gente viu por categorias, né, de tipo de solução ou de solução nenhuma. Aqui, em média, quando o problema não é resolvido, apenas em 46% dos clientes tendem a ser retidos, a mantido ali o relacionamento dele com as organizações. Então vejam o quão é importante ou não ter problema nenhum, cenário ideal, né? 84%, ou quando um problema acontece, ele é resolvido de forma eficaz. E aí a retenção é até mesmo maior. Então, recuperar um serviço de forma rápida, inteligente, conveniente, né, e de forma eficaz, recuperar o serviço do cliente, isso é até benéfico, mostra a seriedade, o compromisso, o profissionalismo da organização. E agora a gente tem aí os componentes de um sistema eficaz de recuperação de serviço. Primeira questão é o seguinte, olha, faça o serviço da forma correta da primeira vez. Maravilha. Mas não aconteceu isso? Como é que nós vamos tratar de forma eficaz todas as reclamações? Identificação das reclamações dos serviços, depois, de forma eficiente, resolver essas reclamações e aprender coletivamente, né? A organização aprende e ela compartilha, ela socializa, ela faz com que a organização inteira aprenda com o episódio para que isso dê um retorno, para que os próximos serviços semelhantes sejam feitos da maneira correta da primeira vez em que eles forem realizados. Isso tudo vai gerar o quê? Mais satisfação e fidelidade. Ou faça correto, mas não havendo falhas, e elas acontecerão, trate os problemas de forma eficaz, identificando, resolvendo, né, rapidamente e aprendendo com isso. Com essa situação, mais satisfação, mais fidelidade, e aí você pode lançar como gestor na mão de diversas ferramentas aí para isso, diversos instrumentos. Faça pesquisa com os clientes, né, no pós-prestação de serviço, monitore essas reclamações que podem surgir com a pesquisa feita com o seu cliente. Desenvolva uma cultura de que as reclamações são oportunidades para o crescimento, para o avanço, o desenvolvimento da companhia, e isso precisa estar incutido
na mente dos funcionários, e o consumidor precisa perceber que ali é um ambiente que aceita uma reclamação e, óbvio, né, desde que o cliente tenha razão, para que também não gere aí uma desinteligência da organização, gerando outros transtornos, como gerar oportunidades para que você oferece garantia total de satisfação ou seu dinheiro de volta. Imagina que você é de um hotel. Ok, satisfação 100% ou dinheiro de volta. Aí falar, o colchão estava até gostoso, mas não muito. E aí você vai devolver o dinheiro por causa disso? Então é preciso ter cuidado. A gente vai ver lá no fim que tem clientes que são abusivos, né? E essa é uma categoria. Aí, se você não souber lidar com o tipo de garantia oferecida, o tipo de maneira que você vai lidar com uma reclamação, né? Então, desenvolva um sistema e treinamento eficazes para tratamento da reclamação, né? E faça uma análise das causas fundamentais que geram ali problemas, para se aprender com tudo isso e os próximos clientes que venham a ser atendidos na mesma situação não enfrentem problemas semelhantes. E aí a gente tem algumas estratégias para reduzir barreiras às reclamações do cliente. Quais são essas barreiras? Primeiro, da inconveniência, né? Às vezes é difícil saber como é que eu faço para reclamar, né? E por um outro lado, nossa, vai me exigir um esforço, eu tenho que entrar em contato com o 0800, ficar meia hora para ser atendido, aí a ligação cai, será que me retorna? Muitas vezes é inconveniente reclamar, né? É inconveniente resolver um problema. Estratégias para reduzir esse tipo de barreira, né? O retorno deve ser fácil e conveniente. Tenha os números de telefone, de contato, o e-mail, todo tipo de informação fácil para o cliente entender. Entre em contato com esse canal, não vai ser difícil, não vai ser complicado, né? Assegure a ele uma forma de atendimento bastante conveniente. E aí uma outra dúvida, uma outra barreira na mente do consumidor é: será que compensa dar um retorno? O cliente pode não ter a certeza de que alguma providência vai ser tomada, ou que alguma solução apresentada de fato vai garantir uma satisfação, né? Então esse é um ponto também bastante delicado. Então é preciso, como estratégia para reduzir essas barreiras, assegurar aos clientes que os retornos serão levados muito a sério e que valerão a pena, né? Implementando procedimentos de recuperação, comunicando isso aos clientes, divulgando melhorias de serviço que resultaram em retorno do cliente, né? Maravilha, isso antes aqui dava errado, agora olha, nós temos essa solução e isso evita transtornos, né? Então, dar esse feedback gera credibilidade, né? Mostra que que a organização aprendeu a lidar com problemas e buscou soluções inteligentes e eficazes para isso. E aí o outro tipo de barreira é o aborrecimento, né? O medo de ser tratado de forma indelicada, com descortesia, o receio, né, de ser então maltratado, de se sentir constrangido diante de uma reclamação. Para isso, a estratégia para lidar com isso é transformar o retorno do cliente numa reclamação em uma experiência positiva, né? Agradecendo ao cliente pelo retorno, treinando o pessoal de linha de frente, né, para fazer com que o cliente se sinta bem quando ele está reclamando, né, se sentir à vontade, confortável para apresentar ali os seus problemas, lidar com cortesia, com educação, né, qualificação, preparação das pessoas para lidarem com esses episódios que vão acontecer. Essas falhas naturalmente surgem, especialmente em serviços. E permitir também um retorno anônimo, para que as pessoas possam, eventualmente as pessoas só querem dar aquele feedback, né? Só querem dar, elas têm essa visão altruísta, olha, isso falhou comigo e tal, não gostaria de ver isso se repetindo com outras pessoas, por isso estou dando esse retorno. É necessário também oferecer esse tipo de ferramenta de retorno. Então, a gente entra aí nessa questão, como habilitar a recuperação eficaz de serviço? Primeiro, seja proativo, não espere o cliente reclamar daqui a um dia, 2 dias, percebeu que o problema aconteceu, é preciso agir imediatamente e não esperar a reclamação do cliente. É preciso planejar procedimentos de recuperação, imaginar cenários, coisas que podem acontecer e diante dessa situação, o que fazer, né? Como agir,
diante de problemas que são eventualmente até possíveis ou naturais em determinados serviços. Ensinar, então, essas habilidades de recuperação ao pessoal relevante, ao pessoal que está em contato direto com o cliente, como ele vai lidar com esses casos. Fortalecer o pessoal para que use o seu discernimento e habilidades para desenvolver soluções de recuperação, né? Dar ali uma certa liberdade e autonomia para que as pessoas possam agir ali quando um problema acontece. Né? Fortalecer esse discernimento, essa habilidade para resolver as coisas com rapidez é fundamental. Então, algumas diretrizes aí para a solução eficaz de um problema. Como a gente já disse, agir com rapidez, admitir erros, mas não ficar na defensiva, né? Ficar justificando e não. Admitiu, busca a solução, resolve e pronto. Entender o problema do ponto de vista do cliente, né? Isso é importantíssimo para conquistar de volta o cliente, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do cliente diante de um problema. Não discutir, não brigar, não entrar em um embate forte, delicado com clientes. Reconhecer os sentimentos do cliente, né? Dar o benefício da dúvida, esclarecer as etapas necessárias para resolver um problema. Eventualmente a situação é um pouco mais complexa e vai exigir algumas etapas distintas. Manter o cliente muito bem informado de todo o andamento de uma reclamação, considerar uma compensação quando for o caso, né? E buscar, né, reconquistar a boa vontade do cliente diante da reclamação que ele apresentou. Se o problema for resolvido rapidamente, como a gente viu, a maioria dos clientes vai voltar a comprar e gera uma imagem positiva para a organização, né? E aí as garantias de serviço, elas podem ser úteis, porque promovem e obtêm a fidelidade do serviço. Bom, mas é preciso ter cuidado, né? Nós vamos ver um pouco mais ali à frente, especialmente nas garantias de satisfação total, como eu exemplifiquei lá atrás, que pode gerar abusos, né, de algumas pessoas com um comportamento indesejado, um comportamento inadequado, né, diante de uma situação como essa. Então, as garantias, elas obrigam as empresas a focalizar o que os clientes querem, determinam padrões claros, então as pessoas sabem o que devem receber, destacam falhas de custo de serviço, exigem sistemas para gerar e utilizar o retorno do cliente e reduzem riscos de compra e desenvolvem a lealdade, a fidelidade do consumidor. Então, as garantias podem ser aí um instrumento bastante inteligente, bastante interessante, se usados corretamente, para fortalecer esses vínculos com os clientes. Alguns tipos de garantia. Garantia específica para um único atributo, né, cobre um atributo fundamental do serviço, né, uma dada garantia específica, né? Como se a gente pensa em produto, por exemplo, um veículo usado, né, que é vendido aí num garageiro, num estacionamento, que ele é obrigado a dar garantia de 3 meses ali sobre motor e câmbio, né? Mas quando a gente está falando em serviços, alguns pontos específicos do serviço podem ser cobertos por uma garantia, mas eventualmente para um atributo muito específico, um atributo único do serviço. Então, por exemplo, você pode garantir o tempo de entrega de um produto, né? Olha, comprou aqui com a gente, garantido que a entrega será feita em 15 minutos e se isso não for cumprido, você vai ganhar um cupom de desconto na próxima compra, né? Essa é uma garantia específica, por exemplo, em um único atributo. Ou então essa garantia pode ser para vários atributos, cobrindo aí alguns desses atributos importantes ali do serviço, né? A garantia da satisfação total cobre todos os aspectos do serviço, sem exceção, e isso é perigoso, né? É preciso usar com cuidado, porque como é que você avalia alguns pontos aí? Olha, imagina um Uber, né, oferecendo uma garantia de satisfação total. Olha, qualquer reclamação, então, vai gerar uma devolução daquilo que foi cobrado. Imaginem se pega um congestionamento. Tem como o motorista controlar isso? E como ele vai dar esse tipo de garantia total? Só um exemplo, né, bastante
exagerado aí, mas que mostra como é preciso ter cuidado aí com garantia de satisfação total ou dinheiro de volta, né? Porque o cliente mal intencionado simplesmente pode inventar então qualquer desculpa para falar que ele não teve satisfação total e ter o dinheiro de volta. Então é preciso ter cuidado. E garantia combinada igual a satisfação total, porém acrescenta padrões explícitos de desempenho mínimo em atributos importantes, né? Então aí você já tem um detalhamento, alguns quesitos mínimos, talvez já evite alguns desses desgastes da satisfação total. Por que é que se precisa ter sistemas eficazes de retorno do cliente? Bom, primeiro, para avaliar a qualidade e desempenho do serviço e comparar com padrões já pré-estabelecidos, né, estabelecidos pela própria empresa ou pelo setor de atuação. Né? Então, acompanhar, avaliar a qualidade e desempenho do serviço é fundamental para saber, olha, aquilo que eu planejei, a forma como deveria ser executado, o padrão mínimo de qualidade, isso está sendo cumprido, está sendo alcançado? Ajuda então nesse processo a aprender e a avançar a partir desse feedback que se recebe dos clientes. E se cria toda uma cultura de serviço voltada para o cliente. Se aprende a ouvir, se aprende a entender o que ele pensa, como ele observa, como ele enxerga aquilo que é feito. E ótimo, maravilha, a gente vai ter então todo um serviço cada vez mais voltado para o cliente. Porque não é só o que eu considero, entendo, acho que é bom para o cliente, mas eu aprendo a ouvir e adaptar de fato, fazer com que de fato o meu serviço seja voltado para o cliente. E aí, para a gente finalizar, só um cuidado, né? Porque podem surgir aí clientes abusivos. Então, é preciso ter esse cuidado, porque como fica, né? Muitas vezes, aquela velha frase de o cliente sempre tem razão. Opa, talvez o cliente sim, mas e quando ele não for cliente, simplesmente quer se passar por cliente? Mas eu discordo bastante, né? Talvez 99,99% dessa frase de que o cliente sempre tem razão. Não é por aí. Eu discordo quase totalmente disso, porque muitas vezes o cliente não tem razão, né? E aí é preciso ser criterioso. Primeiro, identificar quem de fato é cliente e quem não é, né? E aí esses são conhecidos como clientes abusivos. O trapaceiro, quantas vezes se pode ter contato com esse tipo de pessoa, né? Até mesmo, uma vez eu conversava com uma lojista que uma cliente pega uma roupa condicional num final de semana e na segunda-feira, quando foi devolver, a roupa estava claramente usada, né? Então, a pessoa pegou uma roupa para usar no final de semana e devolver sem pagar. Olha que maravilha isso, né? Maravilha entre aspas, né? Olha que trapaça, que coisa suja, nojenta, horrorosa, né? Do comportamento humano. Pegar uma roupa emprestada de uma loja, usar e devolver sem querer pagar nada, né? Com suja, com cheiros, né? De perfume, de sei lá o quê. Então, comportamento de um trapaceiro e infelizmente isso acontece, né? Tem também o ladrão, que vai entrar na empresa simplesmente para roubar mesmo, não tem intenção nenhuma de pagar, é bandido, enfim. Tem o infrator, né, aquele que vai quebrar regras de comportamento. Num hotel fazer barulho excessivo, ou então num ônibus querer fumar, no avião colocar os pés sobre a poltrona da frente, incomodando o passageiro da frente, né? Quer quebrar regras, não quer cumprir as regras de comportamento que estão claramente estabelecidas ali naquele serviço. O brigão, né? Enfim, o brigão aparece por todo lado e as empresas de serviço precisam aprender a lidar com esse tipo de sujeito. Os encrenqueiros familiares, né, brigam entre si, brigam com outras pessoas, brigam com todo mundo, aquela confusão toda. O vândalo, né, que pode pichar, que pode queimar alguma coisa, né, num hotel, vamos voltar ao hotel, né, de repente fuma onde não pode fumar, queima um tapete, queima um lençol, né, ou criança que vai e rabisca, ou mesmo adulto, né, rabisca ali uma porta, rabisca uma parede,
causa algum vandalismo, quebra alguma coisa, né? E o caloteiro não é o ladrão, ele não chegou eventualmente não querendo pagar, mas ele pode, às vezes, numa compra que é parcelada de um serviço, pode pagar uma parcela, pode não pagar outra, pode pedir um boleto e não pagar, enfim, o caloteiro tradicional. Esses, na minha opinião, não são clientes, né? E de preferência não se quer recuperar esse tipo de cliente, né? Se espera que ele não volte, né? E aí é preciso ter discernimento, né? Por isso que precisa ter cuidado, até mesmo com as garantias que são oferecidas, para não dar espaço para esse tipo de pessoa abusiva dentro da organização. E nós não queremos, nós queremos clientes, não queremos gente que vá causar transtornos para outros clientes, para funcionários, que precisam ser respeitados, muito bem tratados também, né? Então é isso. Esses pontos que nós apresentamos aí a respeito de recuperação de serviços. Falha em serviço, recuperação de serviços. Ok? No AVA a gente continua. Até mais.